segundo escreveu João, no capítulo 1, dos versos 35 ao 51. Nosso pastor, reverendo Lucas, está expondo, como os irmãos bem sabem, o Evangelho de João, e nós vamos hoje aqui dar sequência, então, no capítulo 1, a partir do verso 35. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, estava João, outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, damos graças a Ti, Te louvamos pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Te servindo e Te adorando. Pai, peço a Ti neste momento que abra nossa mente, nosso coração, para que juntos possamos aqui entender aquilo que o Senhor tem para nós, que possamos juntos, Pai, ouvir a Tua palavra, as verdades do Teu Evangelho, Senhor, e sermos confortados, confrontados, transformados pela Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos nessa noite a entendermos o que Tu tens para nossas vidas, Pai, e que o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Meu irmão, quando você recebe uma boa notícia, quando alguém conta para você uma novidade, ou quando você tem uma notícia boa sobre algo que você fica feliz, que você fica contente, alegre, a primeira reação é você querer dividir essa notícia com aquelas pessoas que você ama. Você quer contar logo para alguém, você pega o telefone e fala: fulana, sabe o que aconteceu hoje? Isso. Você quer contar, você quer dividir com alguém esta informação. E é exatamente o que nós vemos aqui. O sermão dessa noite nós vamos falar sobre diálogos com Jesus, convites para uma vida excelente. E nós vemos aqui os discípulos recebendo uma notícia ótima, tendo essa boa notícia, e eles vão começar a falar, a mostrar, a compartilhar essa boa notícia.
No Evangelho, João, aqui no seu Evangelho que ele escreve, ele procura revelar quem é Jesus, ele procura revelar a sua divindade. E nós vemos aqui nesse trecho que nós lemos, Jesus como o Cordeiro de Deus, o Messias, o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Filho do homem. No texto que nós lemos, nós iremos encontrar Jesus sendo anunciado e alguns diálogos de Jesus com seus discípulos. No verso 35, nós vemos João apresentando Jesus a 2 discípulos, um deles era André. Nos versos 40 e 41, nós vemos André apresentando Jesus a seu irmão Simão, Pedro. Dos versos 40 ao 41, André apresenta, dos versos 42, nós vemos o segundo diálogo de Jesus. Dos versos 43 ao 44, o próprio Jesus então se apresenta a Filipe. No verso 45 e 46, Filipe apresenta Jesus a Natanael. E do verso 47 ao 51, nós temos então o terceiro diálogo de Jesus. Note que o texto ele começa apresentando João Batista na companhia de 2 discípulos. E ele aponta Jesus como sendo o quê? O Cordeiro de Deus. E note que João testifica que Jesus era esse cordeiro. E para eles, para o povo, para os judeus, eles sabiam qual era a função de um cordeiro, que era de ser sacrificado para levar ali a culpa e expiar os pecados do homem. Esse texto foi bem explanado domingo passado pelo nosso pastor, falando sobre o cordeiro. Mas após João ter ensinado sobre o cordeiro, sobre o seu poder para tirar o pecado, no dia seguinte, João segue aqui, testificando, testemunhando, falando, fazendo menção de que Jesus é esse cordeiro. E ele faz isso, ele faz esse testemunho na companhia de 2 discípulos. João aponta a quem verdadeiramente eles deviam seguir. João não queria seguidores para si, ele não queria pessoas o seguindo, ele não queria glória para si. Nós vemos isso claramente quando ele não arroga para si o título, quando eles falam: olha, você é Elias? Não, não sou Elias. Você é o Cristo? Não, não sou o Cristo. Eu sou a voz que clama no deserto. Então João não queria glória para si, mas ele queria apontar para quem tinha toda a glória. E nos versos 37 e 39, aqui, os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando e vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? Aí eles falaram: olha, Rabi, que quer dizer mestre, aonde assistes? E Jesus respondeu: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Então aqui nós vemos os discípulos crendo na pregação de João Batista e seguindo Jesus, e iniciando um diálogo, uma conversa com Jesus. Agora, no que consistiu essa conversa? No que consistiu esse diálogo? O que eles queriam de Jesus? Qual era a resposta que eles procuravam de Jesus? E o que Jesus ofereceu para aqueles discípulos nesse diálogo? Então, o primeiro diálogo nós intitulamos de um convite para a autonegação. Eles começaram a seguir Jesus, e Jesus, percebendo que eles estavam o seguindo, ele pergunta para eles: o que buscais? O que vocês estão buscando? Quantas coisas estão expressas nessa pergunta? O que vocês estão buscando? O que vocês buscam? O que vocês querem? O que vocês precisam? Se Jesus perguntasse hoje para você, meu irmão, se hoje Jesus perguntasse, fizesse essa mesma indagação para você, o que você está buscando? O que você quer? Qual é o seu desejo? Talvez um bom emprego, talvez uma promoção, talvez o sonho da casa própria, talvez um bom casamento, um bom relacionamento, a cura de uma enfermidade. Ou talvez você seja muito mais nobre diante dos acontecimentos recentes e peça a paz mundial, que não hajam mais guerras, que cesse, essa mortandade.
Qual é o seu desejo? O que move você? Por que você está seguindo Jesus? O que te levou a seguir Jesus? O que te levou a ir em direção ao Cordeiro apresentado por João Batista? O que te leva a seguir esse Cordeiro? E a resposta que eles tiveram para Jesus foi uma outra pergunta. Eles falaram assim: Rabi, aonde assistes? Ou seja, aonde você está? Onde você está parando? Onde você está hospedado? Onde você fica? Aonde você está? Note que Rabi era um termo utilizado para chamar alguém de mestre, mas não um mestre qualquer, era alguém que era um grande mestre, um mestre por excelência, e eles queriam saber aonde este mestre estava hospedado. Ou seja, isso demonstra que eles não tinham apenas o interesse de seguir a Jesus por um determinado tempo, ou enquanto Jesus estava caminhando, mas eles queriam estar aonde Jesus estava, eles queriam estar perto de Jesus, eles queriam estar juntos de Jesus, eles queriam estar o tempo todo com Jesus. E o texto fala aqui que já era a hora 10ª. Se nós formos pelo horário judaico, era aproximadamente 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Se fosse pelo sistema, pelo método romano, era aproximadamente 10 horas da tarde. Se fosse 10 horas da tarde, 10 horas da manhã. Se fosse 10 horas da manhã, eles teriam ainda todo o dia com Jesus. Se fosse 4 horas da tarde, eles ainda teriam pouco tempo para estar com Jesus durante aquele dia. Só que para quem iniciou o dia sem Jesus, não importa se você terá ainda poucas horas ou muitas horas. O importante é estar com Jesus nas horas que lhe restam. Eles queriam isso, eles queriam estar com Jesus naquele tempo, eles queriam estar junto com Jesus, eles queriam participar de onde Jesus estava. Me responda uma coisa: você segue Jesus temporariamente, convenientemente, quando é conveniente? Em alguns momentos da sua vida, a sua vida com Jesus tem essa separação, tem essa dicotomia. Você vive com Jesus enquanto você está na igreja, enquanto você está no grupo de lares, enquanto você está na roda de comunhão com os irmãos, e lá na sua vida secular você vive uma vida à parte de Jesus, à parte do Evangelho, à parte dos ensinamentos do bom mestre. Jesus, aqui, ele conversa com esses 2 homens, e a resposta de Jesus para eles, Jesus fez uma pergunta, eles responderam com outra pergunta, e Jesus responde para eles com um convite. Eles perguntaram: onde você está? Onde você assiste? E Jesus fala assim: venham ver. Venham ver, Jesus fala, e respondeu-lhes: vinde e vede. O que significa isso? Por que Jesus falou para eles virem ver? Os grandes mestres da lei, os grandes ensinadores, fariseus, aqueles homens ali que eram grandes mestres, considerados ali detentores de grande saber, de grande conhecimento, eles moravam em lugares requintados, eles moravam em lugares ali com todo o conforto possível, com toda a pompa, com requinte. Mas e Jesus? Olha o que Mateus nos escreve, Mateus 8:20. Jesus falando: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não está chamando os seus discípulos para viver uma vida confortável. Ele está falando: venham ver qual é a realidade. Venha ver qual é a realidade de me seguir, venha ver qual é a realidade de viver com Jesus. Jesus não nos chama, Ele não chama os seus discípulos para viverem uma vida confortável. E Jesus não nos convida a caros banquetes, a festas luxuosas. Sua proposta é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Muitas pessoas falam assim: aquele que quer seguir a Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Mas a gente esquece às vezes desse diariamente. É todo dia, em todo momento você é convidado por Jesus a carregar essa cruz, a carregar essa dificuldade que nós vamos encontrar para seguir Jesus muitas vezes.
Uma vida de autonegação, de deixar para trás o conforto. A maioria, os discípulos estavam ali quando foram chamados por Jesus, muitos deles estavam nos melhores momentos da sua vida. Mateus mesmo era um coletor de impostos. Pedro tinha acabado de fazer aquela grande pescaria lá, e eles estavam ali, lançaram a rede, pegam aqueles grandes peixes, e Jesus fala, vem, me segue, e o texto vai falar que Pedro deixando tudo para trás, barco, rede, peixe, segue a Jesus. Jesus nos convida para esse convite de autonegação, de negar a nós mesmos, de negar quem somos, os nossos prazeres, a nossa carne, estarmos contentes com aquilo que Jesus nos propõe, que Ele nos oferece para vivermos junto com Ele. Não que você não vá ter nenhum conforto nessa vida, não que você não vai ter momentos em que você vai se sentir confortável, bem, claro que vai, mas a nossa vida como cristãos tem altos e baixos. Ora nós vamos estar bem, ora nós vamos estar mais para baixo, outra hora nós vamos estar melhores financeiramente, outra hora nós vamos passar dificuldades, outras vezes vamos estar contentes, outras vezes estaremos tristes, muitas vezes estaremos bem de saúde, com a saúde em dia, outras vezes estaremos adoentados, acamados. E Jesus nos chama, venham viver. Neguem-se a si mesmo, negue a sua natureza, negue este mundo, negue os prazeres, deixe tudo para trás e me siga. Siga-me, venham ver. E esse tipo de evangelho, ele não faz sucesso hoje em dia. Que? Deixar tudo para trás? Viver uma vida de negação? Ceder? Deixar que levem a capa e também a túnica, andar mais uma milha, virar a outra face, dar a outra face. Não é um evangelho que faz sucesso. Mas o mestre, o rabi, o bom mestre, ele nos ensina duras lições, mas são lições valiosas, porque nos mostram como viver nessa terra de maneira digna, que possamos caminhar em direção ao céu. Então o primeiro diálogo de Jesus, ele faz o convite, venham ver, venham provar da minha providência também, porque ao mesmo tempo que Jesus nos chama para uma vida de negação, Ele nos chama a viver a sua providência, a viver o seu cuidado, a experimentar do cuidado de Deus, a não andarmos ansiosos, a não estarmos preocupados com o que haveremos de comer, com o que haveremos de vestir, a estarmos contentes e vivemos de tal maneira que nós possamos depender exclusivamente de Deus para tudo. Ele nos convida a experimentar a boa providência, a experimentar o cuidado de Deus para nossas vidas. Então Jesus fala, venham ver. E eles foram e permaneceram com Jesus. Então nós entramos aqui agora no segundo diálogo. No que consiste o segundo diálogo? É um convite para sermos quem Ele nos chamou para ser. Veja bem, versos 40 e 41. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Veja bem, esses dois versos, nós podemos ver André apresentando o Messias, o ungido. Israel estava há muito tempo à espera desta chegada. Eles aguardavam o Messias, eles esperavam esse Messias que viria como um libertador, que viria para restaurar a glória de Israel, que viria para libertá-los do jugo romano, para trazer de novo aqueles tempos felizes que eles viveram outrora. Eles aguardavam esse Messias. E eles tinham em mente essa transformação, eles tinham em mente que esse Messias viria para transformar agora esse reinado de Israel que estava sob o jugo romano e trazê-lo novamente ao seu ápice de glória, de libertação. Porém, a transformação que Jesus tinha em mente era outra. Olha só no verso 42.
Então nós vemos que André achou Pedro, né, Simão, e aí no 42 diz o seguinte: e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quando nós pensamos em como Deus age no meio do seu povo, por meio de dons, de talentos, temos pessoas, nós ficamos felizes em ver pessoas sendo usadas no louvor, para tocar instrumentos, para cantar, outros para pregar, outros para ensinar, outros para contribuir, outros para exercer alguma função na igreja que contribui para o reino, cada um com a sua vocação, também no seu trabalho, servindo não somente a igreja, mas servindo a sociedade a qual nós estamos inseridos e glorificando a Deus com o nosso serviço, com a nossa vocação. Mas quando nós olhamos para textos como Efésios 1 e 4, nós vemos Deus o quê? Nos elegendo e nos chamando para sermos santos e irrepreensíveis. Paulo escreve aos Efésios dizendo isso: olha, o vosso Deus vos chamou para ser santos e irrepreensíveis. É o dever de todo cristão, é o chamado principal de todo cristão. Mas aqui Jesus chama Pedro e diz que ele será parte fundamental na estruturação da igreja de Cristo na terra. E isso nos revela, o escritor D.A. Carson, ele fala que Cristo não somente conhece quem nós somos, mas nos chama para sermos quem Ele nos chamou para ser. E quando nós olhamos aqui para o texto de Mateus 16, nós vemos Jesus perguntando aos discípulos, texto que foi falado aqui já durante a ministração do louvor, Jesus perguntando aos discípulos o seguinte: o que o povo está dizendo sobre mim? O que o povo está falando quem eu sou? E os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. Aí Jesus indaga a eles: certo, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, mais que depressa, ele diz o seguinte: tu és o Cristo. Essa foi a primeira notícia que Pedro recebeu aqui, de Simão, de André, quando ele fala: nós achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Em Mateus 16, Pedro vai falar: tu és o Cristo. E aí Jesus vai dizer para ele: bem-aventurado és você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Mas como isso? Não foi André que revelou para Pedro aqui que tinham achado o Messias, o Cristo? E Jesus lá em Mateus 16 está dizendo: não foi carne que te revelou, foi o Pai que está no céu. Aqui nós vemos o poder revelador do Evangelho, que a ação da conversão não é nossa obra, mas é obra total de vez. Nosso dever é anunciar a Cristo. A obra reveladora de quem é Jesus, isso compete a Deus e ao Espírito Santo. Nós só vamos entender quem Jesus é quando Deus agir no nosso coração, mudar quem nós somos, mudar a nossa natureza pecaminosa, converter o nosso coração duro em um coração contrito, quebrantado. Então nós poderemos entender que Jesus é o Cristo, o Salvador que nós precisamos. Essa passagem aqui, ela nos revela que essa conversa de Jesus com Simão mudou totalmente a vida daquele pescador, resultando no quê? Em um novo nome. Agora, Pedro, ele não se tornou imediatamente naquela rocha, no exato momento que Jesus falou: tu és Pedro. Não. Jesus afirmou que ele seria o Pedro. Mas com o passar do tempo e o trabalhar de Jesus em sua vida, a obra do Senhor foi completa na vida de Pedro. Jesus te chama para ser santo e irrepreensível. Quando você vem, você não vai naquele momento já se tornar perfeitamente restaurado, santo. Mas é um processo que nós somos convidados a trilhar, a caminhar, para nós irmos nos conformando à imagem de Cristo. Então, entenda o seguinte: não fique frustrado se você ainda não atingiu esse padrão.
que é requerido para que você seja um discípulo de Jesus. Enquanto neste mundo nós teremos constantes lutas, constantes batalhas, constantes aflições, a luta diária contra a carne, a luta diária contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás. Ora vamos perder, ora vamos ganhar. Nós estamos nesse processo de santificação, de conformação, e muita gente não entende isso e fica frustrado quando erra, quando peca, quando falha, quando cai. Mas o problema é que as pessoas estão confundindo o processo de santificação, que é esse processo a partir do momento que Jesus nos justificou, que nós somos justificados, estão confundindo com o processo final de glorificação. Glorificação é na glória, santificação é enquanto nós estamos na terra. É por isso que nós nos frustramos às vezes, porque nós não alcançamos esse padrão ainda. Mas isso é um bom sinal quando você fica triste com isso. Isso é um excelente sinal quando você chora por causa disso. Porque você realmente entende que você não quer pecar, que você não quer falhar, que você precisa melhorar, que você precisa avançar mais e mais para estar conformado à imagem de Cristo. Agora tenha uma certeza, o Cristo que te chama é o Cristo que te garante. O Cristo que diz que você será mudado é o mesmo Cristo que vai operar essa mudança em você. Jesus falou, você é Pedro, e no final ele foi realmente Pedro, por obra de Cristo, por obra de Jesus. Nos versos 43 e 44, nós temos aqui então uma mudança de padrão. Olha só, no dia imediato, resolveu Jesus, depois desse diálogo com Pedro, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou ali Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Então nós vemos essa mudança de padrão agora. Nós não temos aqui um discípulo fazendo a apresentação de Jesus, mas o próprio Jesus se apresentando a Filipe. Mas logo em seguida, nos versos 45 e 46, o próprio Filipe vai anunciar então que ele encontrara Jesus. Vamos acompanhar aqui, 45 e 46. Filipe encontrou quem? Natanael, e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. E veja bem, quem encontrou quem aqui? Foi Jesus que encontrou Filipe ou Filipe que encontrou Jesus? Nós somos engraçados às vezes, né? Quando a gente fala, então, quando eu aceitei Jesus, parece que Jesus estava ali esperando você, me aceita, me aceita, me aceita, me aceita. A gente vai lá e aceita Jesus, né? A gente tem essa ideia que Jesus estava perdido, né? E aí nós fomos lá e encontramos Jesus. Mas Jesus não estava perdido, nós é quem estávamos perdidos. Esse texto revela isso. Mais tarde os discípulos iam descobrir Jesus falando, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Encontrar aqui, quando fala assim, ó, ele encontrou, não é esbarrar. Eu estava caminhando e esbarrei, opa, que coincidência, encontrei você aqui, então, sabe, eu encontrei Jesus. Não é isso que o texto está dizendo. Significa que ele estava procurando. André achou Pedro, seu irmão. Jesus encontrou Filipe, que provavelmente era um daqueles dois discípulos de João. E Filipe encontrou Natanael, eles estavam procurando. Isso aqui reflete a nossa missão de procurar, de anunciar, de contar essas boas novas, de levar o evangelho, de falar sobre Jesus, de mostrar que ele é o Cordeiro, de mostrar que ele é o Messias. Nós estamos incumbidos dessa missão, igreja, de ir e falar, de levar esse evangelho. Então, aqui no verso 45, Filipe fala, nós achamos aquele, sabe, aquele a quem se referiu Moisés e os profetas. Olha só, 45, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Imagino que, nesse momento, quando ele fala isso, Filipe estava embaixo de uma figueira, né? Quem sabe ele estava ali comendo um figo, e quando Filipe fala, nós encontramos o Nazareno, nós encontramos aquele a quem os profetas se referiam.
Quem sabe Filipe estava ali mastigando aquele fruto, parou, olhou, rapaz, eles encontraram, fixou bem os olhos em Filipe, ele vai dizer quem é, dando toda a atenção. Então Filipe fala assim, é Jesus, o Nazareno, filho de José. Aí Filipe, de Nazaré? Eu imagino a decepção de Natanael. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Olha o verso 46. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Imagina a decepção dele. Ele falou, encontramos o Messias, encontramos aquele a quem as Escrituras falavam. Ele é Jesus o Nazareno. Qual era o problema de Nazaré? Nazaré era desprezada por ser uma cidade pequena e de pouca importância. Então ele esperava um Messias vindo de onde? De Belém, né? De um lugar mais requintado, um lugar melhor, não de Nazaré. Eu me lembro de uma história de um irmão, certa vez, ele era dono de um salão, ele era cabeleireiro, e ele estava no seu salão e chegou a notícia para ele que o pai de um presbítero havia morrido, e que ia ser o velório. E ele fechou o salão e foi. E quando ele chega lá no velório, né, ele vai entrando, cumprimentando as pessoas, né, porque esse presbítero era muito amigo dele. E ele foi cumprimentando as pessoas e tal, foi indo. E quando chegou diante do caixão, ele olhou, aí ele fez uma cena, meus irmãos. Ele disse assim, não, pensei que era o outro, fechei até o salão. Ele achou que era o pai do presbítero, mas era o sogro. E ele soltou essa no meio do velório. Não, pensei que era o outro, fechei até o salão e foi embora. Porque ele era meio munheca, né? Fechou o salão, ficou bravo. Decepção dele ali. A mesma coisa Natanael. De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí então Filipe fala as mesmas palavras de Jesus, que Jesus falou para os discípulos. Vem e vê. Vem ver. Vem comigo. Então Filipe replica essas palavras e nós vamos ter aqui o terceiro diálogo de Jesus, que é um convite para abandonarmos a incredulidade. Veja bem, o grande problema é que Filipe começa a frase com Messias e termina com Nazaré. As duas coisas não batem, não fecham nas contas deles. Porque Natanael ficou incrédulo. E esse não era só um problema de Natanael, era um problema porque era algo sabido entre todos, que não poderia vir coisa boa de Nazaré, da Galileia, especialmente de Nazaré, por isso a incredulidade de Natanael. Agora, quando ele se apresenta a Jesus, antes que ele ou Filipe dissesse qualquer coisa, Jesus fala algo positivo sobre Natanael. Fala assim, eis aí, um israelita, em quem não há dolo, em quem não há falsidade. Aqui Jesus está fazendo uma referência a quem? A Jacó, que enganou Esaú. Porém, Jesus não fala, eis aqui um Jacó, mas sim um Israel. Eis aqui um enganador. Não, eis aqui um israelita, um Israel, em quem não há dolo. Jesus poderia facilmente ter apontado a incredulidade de Natanael e ter dito, seu incrédulo, eu te vi quando você estava lá embaixo da figueira, duvidando que podia vir alguma coisa boa de Nazaré. Jesus não apontou isso. Jesus não falou isso. E entenda, essa incredulidade de Natanael não é um sinônimo de algo, às vezes, imoral. Muitas pessoas que não creem em Deus, muitas pessoas que não acreditam em Jesus, no Evangelho, são pessoas que têm uma boa conduta, são pessoas que têm uma boa, um bom caráter, uma boa representatividade na sociedade, são pessoas de bem, aos olhos da sociedade. E o ceticismo aqui de Natanael é lógico até, porque além de Nazaré não ser vista como um lugar de onde poderia vir coisas boas, a cidade de Nazaré nunca tinha sido mencionada no Antigo Testamento. Havia muitas profecias acerca da origem do Messias, e nenhuma delas de Nazaré.
Então até faz sentido ele ter ficado incrédulo, né? Apesar que ele conhecia as Escrituras. Não, peraí, como isso? Jesus não foi conhecido como o belemita, que nasceu na cidade de Davi, mas foi conhecido como Nazareno. Mas era fundamental que ele fosse conhecido assim. Jesus escolheu isso, o desprezado dos desprezados, o rejeitado dos rejeitados. Ele escolheu ser menosprezado, rejeitado, para que nós fôssemos então favorecidos. Só que esse pensamento, ele não mudou nada nos dias de hoje. A maioria das pessoas, elas continuam a ver, continuam a enxergar o Evangelho como algo de Nazaré, como algo indigno, como algo rejeitado, como algo desprezível, sem valor algum, sem sentido. E não só os ímpios fazem isso, mas muitos cristãos fazem a mesma coisa. Quando nós não acreditamos na suficiência de Cristo para resolver os dilemas das nossas vidas. Nós somos campeões em nos desesperar diante de situações difíceis. Nós corremos de um lado para o outro, esquecemos às vezes de confiar na providência divina. Nós queremos estar no controle da situação, como se Deus não tivesse poder sobre todas as coisas. Nós somos incrédulos às vezes. Se nós não estivermos vendo a coisa acontecer, se nós não estivermos tocando, se nós não estivermos apalpando, vendo com a razão, com a lógica, nós às vezes não acreditamos. Nós temos essa dificuldade de acreditar. E no meio de toda essa nossa incredulidade, Deus vem e nos mostra o seu poder, e nós ficamos ali de queixo caído, de boca aberta com o agir de Deus, e percebemos o quê? Que nós às vezes ficamos sofrendo à toa, ansiosos, roendo as unhas ali à toa, porque nós deixamos de crer no poder de Deus. Nós ficamos incrédulos, nós não cremos muitas vezes, nós duvidamos, e Jesus faz esse convite para Natanael: deixe de ser incrédulo, veja. E no verso 49, é exatamente assim mesmo. Depois de Jesus dizer isso, Natanael exclama dizendo: Mestre, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Após ele dizer isso, é porque Jesus havia demonstrado o seu poder. Jesus tinha falado que tinha visto ele sentado debaixo da figueira. Agora, o que ele estava fazendo lá? Não sei, a Bíblia não revela, não é importante o que Natanael estava fazendo embaixo da figueira. O fato é, Jesus nos conhece e nos vê a todo momento. Tudo que nós fazemos escondido de outras pessoas, todas as nossas ações, palavras, gestos, atitudes, ainda que longe dos homens, ainda que longe da percepção humana, está totalmente diante dos olhos de Deus. Sabe aquele ditado popular? Ó, Deus está vendo, hein? O pessoal, todo mundo fala, Deus está vendo. E realmente Deus está vendo. Então, meu irmão, sorria, você está sendo filmado todo momento. Isso nos revela duas coisas. Primeiro, Deus nos conhece. Deus nos vê nas nossas aflições. Deus nos enxerga nos momentos difíceis. Deus nos enxerga quando estamos tristes. Deus nos enxerga quando estamos aflitos. Deus enxerga, às vezes, quando somos incrédulos, a incredulidade do nosso coração, a desconfiança no agir de Deus. Ele nos vê, Ele nos contempla, Ele sabe as nossas necessidades, Ele conhece o nosso choro, Ele conhece as nossas lágrimas, Ele nos vê quando estamos aflitos, abatidos, quando ninguém está nos vendo. Ele vê a nossa esperança no Messias, Ele vê a esperança no coração de Natanael. Quem sabe Natanael ali, quando Filipe fala, encontrei o Messias, quem sabe o seu coração pulsou, será mesmo o libertador?
E logo em seguida, aquela bomba de incredulidade vem no coração de Natanael. Mas Jesus conhece o fundo, o profundo do nosso coração, as nossas intenções. Jesus vê que na maioria das vezes você quer fazer coisas boas e às vezes você não consegue, o pecado não te deixa. Deus quer, Deus vê quando você quer agradá-lo, mas por vezes a incredulidade, as circunstâncias, as pressões do mundo façam com que você se afaste dele. Jesus vê, Jesus conhece o nosso sofrimento, conhece a nossa dor, conhece as nossas limitações. Por outro lado, Jesus vê também os nossos pecados. Tudo aquilo que nós fazemos escondido dos homens, fazemos diante de Deus. Não devemos temer os homens, devemos temer a Deus. Jesus fala, não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Jesus nos vê aonde nós estivermos. Ele nos contempla todas as nossas atitudes, todas as nossas afeições. E no verso 50, então, aqui nós vemos Jesus falando, ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Jesus faz uma pergunta aqui afirmativa para ele, porque você viu uma demonstração de poder, você creu? Apenas por causa dessa pequena demonstração? Ah, Natanael, você não faz ideia do que você vai ver. Às vezes nós ficamos limitados a pequenas coisas. Ai, se Deus me curar, ai, se Deus fizer aquilo, ai, se Deus abençoar o meu trabalho, ai, isso, aquilo. Nós ficamos limitando o agir de Deus dentro das nossas possibilidades, dentro das coisas pequenas, que são pequenas, porque Deus, Ele pode fazer coisas grandiosas, e nós ficamos limitando esse agir, dando ênfase à nossa incredulidade, quando nós olhamos para coisas tão pequenas, mediante ao poder do Evangelho, a restauração, a salvação, a glória que nos será revelada. Vocês vão ver coisas muito maiores do que essa, muito maiores. Quando os discípulos vêm daquela missão, eles vêm contentes, falando assim, olha Jesus, nós fomos lá e nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos ali tantos prodígios, tantas maravilhas, e Jesus fala, vocês não deviam estar alegres por causa disso, porque expulsaram demônios e curaram, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Sabe, às vezes a gente se contenta com pequenas coisas, e a gente fica ali feliz com aquelas coisinhas pequenas que acontecem, e damos tanto valor para essas coisas, e esquecemos que tem coisas maiores e melhores, as quais não nos foram reveladas ainda. Mas Jesus nos fala, vocês vão ver coisas maiores. Veja bem, meu irmão, o verbo ver, aqui nesse trecho que nós lemos, é algo muito forte e que não deve ser deixado de lado. No verso 36, nós vemos aqui João falando, veja o Cordeiro de Deus. Depois no verso 39, nós vemos Jesus dizendo, venham ver. Depois no verso 46, Filipe diz a Natanael, vem e vê. E depois no verso 48, Jesus diz, eu te vi. A todo momento nós estamos sendo convidados a ver, a abandonar a nossa incredulidade, ver o Cordeiro, ver o Rei de Israel, ver onde Jesus está, ver o agir de Deus. É um convite para abandonarmos a incredulidade. Note que Filipe fala, o diálogo que Jesus fala aqui é com Natanael, mas a promessa foi para todos que estavam ali, não foi assim, você vai ver, não, em verdade eu vos digo no verso 51, que vereis, é para todos nós, não era só para eles, é para nós, igreja, nós veremos os céus abertos. Jesus está dizendo que existem coisas mais gloriosas, existe algo mais maravilhoso do que cura, do que milagre, do que revelação. Existe uma promessa para aqueles que creem. Mas ver o quê? Os céus abertos sobre o Filho do Homem. Jesus refere-se a si mesmo como Filho do Homem, que é uma alusão a Daniel 7, do verso 13 ao 14, que diz o seguinte, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como Filho do Homem,
Jesus refere-se a si mesmo como Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Vocês vão ver o quê? O reinado do Filho do Homem, um reinado eterno. Essa é a promessa. Vocês serão participantes desse reino. Se vocês crerem, vocês vão ver. Jesus nos convida para vivermos essa vida de abandonarmos a incredulidade, de crermos que Ele nos chamou para ser quem somos, para vivermos de maneira mais excelente, e entendermos que não é nessa terra o nosso descanso, que aqui nós vamos lutar um pouco com a incredulidade, nós vamos demorar a sermos quem Jesus nos chamou para ser, mas nós temos uma promessa, o reinado, o Rei eterno. Note que João começa esse trecho apresentando Jesus como o Cordeiro e termina apresentando Jesus como o Filho do Homem, o Rei soberano. Creiam no Cordeiro e vocês verão o Rei soberano. Acreditem no Cordeiro que tira o pecado do mundo e vocês farão parte desse reinado, dessa vida maravilhosa, desse reino excelente do Filho do Homem majestoso. Que convite maravilhoso, deixarmos a incredulidade para vermos e sermos participantes desse reinado eterno. Jesus nos chama para a autonegação. Jesus nos chama para ser quem somos, quem Ele nos disse que nós somos. E Ele nos chama para abandonar a incredulidade. Quero deixar algumas aplicações finais aqui. Meus irmãos, vocês perceberam que aqui tem um princípio muito forte da expansão da verdadeira fé cristã? Pessoas anunciando para pessoas, pessoas apontando o Cordeiro, pessoas apontando o Messias. Jesus tem o início do seu ministério com discípulos fazendo discípulos. E Ele encerra também o seu ministério falando: ide e fazei discípulos. O começo do ministério de Jesus é dessa forma. São discípulos fazendo discípulos. E quando Ele encerra o seu ministério terreno, Ele fala: continuem fazendo discípulos. O que eu ensinei lá no começo, continuem fazendo. É um convite para nós anunciarmos, pregarmos, evangelizarmos, mostrar Cristo para as pessoas. Também nós entendemos que Jesus tem poder para completar a obra para a qual nos chamou. Vemos isso claramente na vida de Pedro. Basta nós mantermos os nossos olhos, o nosso olhar fixos em Cristo. E também nós podemos entender que Jesus transforma céticos, incrédulos em discípulos. Diálogos com Jesus, meu irmão. Que maravilha conversarmos com Jesus e entendermos o que Ele quer de nós, entendermos quem nós somos e através da verdade, do conhecimento de quem Ele é, nós entendemos quem nós somos e nós podemos glorificar o Seu nome. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Te convido, se coloque de pé. Vamos fazer esta oração.